A notícia chega ao amanhecer, junto com policiais e uma vizinha de olhos lacrimejantes. Uma história de resiliência e esperança que vai tocar o seu coração. Bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e aproveite a história. Natalina abriu a porta ainda vestindo sua camisola, o cabelo grisalho despenteado, emoldurando um rosto marcado pelo tempo. Os primeiros raios de sol mal haviam penetrado as cortinas de sua pequena sala quando a campainha soou, insistente e fora de hora. Seu coração acelerou quando viu as expressões solenes dos oficiais parados em sua soleira. "Senhora Natalina Oliveira?" perguntou o mais velho dos dois, seu boné seguro firmemente entre as mãos. Ao lado dele, Olívia, sua vizinha de muitos anos, tinha os olhos vermelhos e inchados. "Sim, sou eu", respondeu, sentindo um frio estranho percorrer sua espinha, apesar do calor que já começava a se instalar naquela manhã de verão em Florianópolis. "Senhora, lamentamos informar que seu filho, Ulisses, e sua nora, Catarina..." O oficial hesitou, procurando palavras que nunca seriam suficientes para amenizar o que viria a seguir. Eles sofreram um acidente grave durante a viagem à Europa. Infelizmente, não sobreviveram. O mundo de Natalina desabou em um instante. Suas pernas fraquejaram e Olívia rapidamente a amparou, guiando-a até o sofá desgastado pelo tempo. Palavras como acidente, estrada molhadas, instantâneo e sem sofrimento flutuavam ao seu redor, mas ela não conseguia conectá-las numa sequência lógica. Sua mente estava fixada em uma única imagem. O rosto sorridente de Ulisses na última chamada de vídeo, há apenas 3 dias, quando ele e Catarina mostravam animados as ruas de Paris. Foi apenas quando o oficial mencionou seu neto que Natalina conseguiu voltar parcialmente à realidade. Valdemar está bem fisicamente. Ele não estava no carro no momento do acidente. Estava com um grupo de turismo infantil visitando um museu, explicou o policial, consultando suas anotações. As autoridades francesas estão cuidando dele, mas ele precisará retornar ao Brasil nos próximos dias. Como parente mais próximo, a senhora é agora sua responsável legal. Natalina piscou, atordoada. Valdemar, seu pequeno Valdemar de apenas 7 anos. A última vez que o vira pessoalmente fora no Natal, há 6 meses. Um menino vibrante e risonho, que adorava desenhar e contar histórias fantásticas sobre piratas e exploradores espaciais. E agora ele estava sozinho em um país estrangeiro, órfão. "Quando ele chega?" Foi tudo o que conseguiu perguntar, as palavras saindo entrecortadas por um soluço contido. "Em 3 dias, um assistente social o acompanhará durante a viagem." Após a saída dos policiais, Olívia preparou um chá forte e adocicado para Natalina, que permanecia sentada imóvel, os olhos fixos em um ponto invisível da parede descascada. Seus 68 anos nunca haviam pesado tanto. As mãos, deformadas pela artrite que a forçara a se aposentar precocemente do magistério 5 anos antes, tremiam incontrolavelmente. "Como vou cuidar de uma criança, Olívia?" sussurrou finalmente, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto enrugado. "Olhe para este lugar." O apartamento de um quarto que Natalina alugava desde que vendera a casa da família para ajudar Ulisses a abrir seu negócio, mal comportava seus poucos pertences. O espaço que utilizava como ateliê de costura, seu pequeno complemento à modesta aposentadoria, era apenas um canto da sala com uma máquina de costura antiga sobre uma mesa estreita. "Este lugar não tem espaço para um menino. Não tenho dinheiro para dar a ele o que precisa." Minhas mãos... Ela ergueu os dedos nodosos e retorcidos. "Como vou cuidar dele com essas mãos?" Olívia segurou as mãos trêmulas da amiga entre as suas. "Um passo de cada vez, Nath. Primeiro vamos preparar um lugar para ele dormir. Depois tornou-se a palavra que conduziu Natalina pelos próximos dias de torpor. Depois de ligar para a escola onde lecionara por 30 anos, pedindo um adiamento do pagamento de seu pequeno empréstimo. Depois de esvaziar o espaço onde costurava, empilhando tecidos e linhas em caixas que se acumularam em seu próprio quarto. Depois de usar quase todas suas economias para comprar uma cama pequena,
algumas mudas de roupa infantil e material escolar básico. Depois de chorar todas as noites, sufocando os soluços no travesseiro para que os vizinhos não ouvissem. E então, o depois transformou-se em agora, quando ela se viu no saguão do aeroporto, segurando um cartaz improvisado com o nome do neto, observando passageiros cansados emergirem pelo portão de desembarque. Uma assistente social de aparência eficiente surgiu, guiando pela mão um menino pequeno de cabelos castanhos e olhos opacos, que carregava uma mochila azul e um urso de pelúcia surrado. Natalina reconheceu o urso imediatamente. Pandeiro, o companheiro inseparável que Ulisses e Catarina haviam dado a Valdemar em seu 5º aniversário. Vê-lo agora, apertado firmemente contra o peito do neto, desencadeou uma nova onda de dor. A mulher agachou-se com dificuldade, ignorando o protesto de seus joelhos para ficar na altura do menino. Valdemar, disse suavemente, sou a vovó Natalina. Você se lembra de mim? Os olhos do menino, outrora vivazes e curiosos, agora pareciam janelas fechadas para um mundo interior, onde Natalina não podia entrar. Ele assentiu quase imperceptivelmente, mas não disse nada, nem se moveu para abraçá-la. O trajeto de táxi até o apartamento foi silencioso. A assistente social havia explicado que Valdemar praticamente não falara, desde que recebera a notícia sobre os pais, respondendo apenas com gestos mínimos quando necessário. Trauma, ela dissera em voz baixa para Natalina. Ele vai precisar de apoio psicológico, mas principalmente de paciência e rotina. Ao chegarem ao pequeno apartamento, Natalina mostrou a Valdemar o espaço que havia preparado para ele. Não é muito grande, explicou, sentindo-se subitamente envergonhada pela simplicidade, mas podemos decorá-lo como você quiser. Valdemar apenas colocou sua mochila no chão e sentou-se na beirada da cama, o urso ainda firmemente agarrado. Parecia menor e mais frágil do que Natalina se lembrava, como se parte dele tivesse se perdido junto com os pais. Naquela noite, enquanto Valdemar finalmente adormecia após recusar o jantar, Natalina sentou-se na beirada de sua própria cama e contemplou as fotografias que mantinha na mesinha de cabeceira. Ulisses criança, Ulisses adolescente, Ulisses... No dia de seu casamento com Catarina, o casal segurando o recém-nascido Valdemar no hospital. Como vou fazer isso sem vocês? Sussurrou para as imagens sorridentes. Como posso ser suficiente para ele? No escuro do quarto, fez uma promessa silenciosa ao filho e à nora, enquanto as lágrimas molhavam seu rosto enrugado. Vou cuidar dele. De alguma forma vou encontrar um jeito. Ele nunca se sentirá sozinho. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Valdemar acordava gritando quase todas as noites, atormentado por pesadelos que não conseguia ou não queria descrever. Sentava-se à mesa do café da manhã apenas para empurrar a comida em círculos pelo prato. Na escola, para onde Natalina o levou após 2 semanas, tentando estabelecer alguma rotina, ele se isolava dos outros alunos, recusando-se a participar das atividades em grupo. Natalina tentava manter-se forte na presença do neto, oferecendo sorrisos encorajadores e palavras de conforto. Mas à noite, quando certamente ele dormia, permitia-se chorar silenciosamente no banheiro, a única parte do apartamento onde podia ter alguma privacidade. O cansaço se acumulava, assim como as contas. Mesmo com suas economias cuidadosamente administradas e as costuras que fazia quando Valdemar estava na escola, o orçamento estava cada vez mais apertado. Olívia foi a primeira a notar o quanto a situação estava consumindo Natalina. Enfermeira aposentada, ela começou a aparecer regularmente, trazendo uma sopa caseira ou se oferecendo para ficar com Valdemar, enquanto Natalina ia ao supermercado ou à farmácia para comprar os remédios para sua artrite, que piorava com o estresse. Você precisa cuidar de si mesma também, Nath, insistia Olívia. Que bem você fará ao menino se adoecer. Gradualmente, outros vizinhos começaram a oferecer pequenas ajudas. Seu Pedro, do apartamento ao lado, consertou a torneira, que pingava na cozinha sem cobrar nada. Dona Zélia, do 3º andar,
Trazia frutas frescas do quintal de sua irmã nos fins de semana. O filho adolescente da síndica se oferecia para carregar as compras mais pesadas até o segundo andar, poupando as juntas doloridas de Natalina. É o que fazemos numa comunidade, explicou Dona Zélia quando Natalina, emocionada, tentou agradecer. Todos nós passamos por momentos difíceis e São José dos Campos sempre foi um lugar onde as pessoas se ajudam. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Após 3 meses de convivência, Natalina foi chamada para uma reunião na escola de Valdemar. Durante todo o trajeto de ônibus, seu estômago se retorceu de ansiedade. As poucas comunicações anteriores com a professora Sra. Diana haviam sido sobre a recusa de Valdemar em participar das atividades ou sua tendência a se isolar durante o recreio. A Sra. Diana, uma mulher de 40 e poucos anos com um sorriso gentil, recebeu Natalina na sala vazia depois do horário de aula. Para surpresa de Natalina, em vez da expressão de preocupação ou reprovação que esperava, a professora parecia quase entusiasmada. Senhora Oliveira, obrigada por vir, começou Diana indicando uma cadeira. Queria conversar sobre algo que descobri recentemente sobre Valdemar. Natalina sentou-se rigidamente, preparando-se para mais uma dificuldade. Ele está com problemas de aprendizagem? Sei que não tem participado muito. Na verdade, interrompeu Diana suavemente, queria mostrar-lhe isto. Ela abriu uma pasta e retirou várias folhas de papel, colocando-as sobre a mesa diante de Natalina. Eram desenhos, dezenas deles, alguns feitos a lápis, outros coloridos com canetinhas, guiz de cera, e não eram rabiscos infantis comuns. Eram desenhos impressionantemente detalhados e expressivos para uma criança de 7 anos. Havia paisagens que Natalina reconheceu como lugares da Europa, a Torre Eiffel, canais de Veneza, o Coliseu, provavelmente memórias da viagem com os pais. Havia rostos, Ulisses e Catarina em vários momentos, capturados com uma precisão emocional surpreendente. E havia imagens mais abstratas. Uma mão pequena segurando uma maior, um urso de pelúcia sentado sozinho em um banco de parque, uma casa iluminada vista através de uma janela escura. Valdemar tem feito esses desenhos durante o tempo livre e nas aulas de arte, explicou Diana. Ele pode não falar muito, mas está se expressando através deles. E, Sra. Oliveira, ele tem um talento extraordinário. Natalina tocou um dos desenhos com as pontas dos dedos trêmulos. Era uma imagem dela própria, vista pelos olhos do neto, sentada na pequena mesa da cozinha, costurando à luz de um abajur, o rosto concentrado apesar das mãos visivelmente tortas. A imagem transmitia tanta ternura que Natalina sentiu lágrimas se formarem. Eu não sabia, sussurrou. Em casa, ele mal pega em lápis e papel. Crianças que passam por traumas como o dele frequentemente encontram maneiras indiretas de processar suas emoções, explicou Diana. A arte está sendo o refúgio de Valdemar. É por isso que queria sugerir algo. A professora explicou sobre um programa de arte após o horário escolar, oferecido por uma fundação cultural local. Era destinado a crianças com talentos especiais, proporcionando materiais e orientação, que normalmente não estariam disponíveis na educação regular. Tenho certeza que eles o aceitariam imediatamente quando virem esses desenhos, afirmou Diana entusiasticamente. Natalina hesitou. Quanto custa esse programa? O sorriso de Diana vacilou ligeiramente. Há uma mensalidade, mas também oferecem algumas bolsas parciais. Mesmo com desconto, o valor mencionado era significativo para o orçamento apertado de Natalina. Mas ao olhar novamente para os desenhos, para a alma de seu neto exposta naqueles traços, ela soube que encontraria um jeito. Naquela noite, depois que Valdemar adormeceu, Natalina examinou suas finanças, calculando e recalculando números que nunca pareciam somar o suficiente. Finalmente, tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para algumas de suas antigas clientes de costura. Estou voltando a aceitar encomendas de ajustes e pequenas confecções, informou a primeira que atendeu. Se souber de alguém que precise,
Ficarei grata pela indicação. Nos dias seguintes, além de cuidar de Valdemar e da casa, Natalina passou a trabalhar nas costuras durante a noite, depois que o neto dormia. Suas mãos doíam terrivelmente após algumas horas, obrigando-a a fazer pausas frequentes e aplicar compressas quentes para aliviar a rigidez das articulações. Mas pela primeira vez desde a chegada de Valdemar, Natalina sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo por ele, além de simplesmente mantê-lo alimentado e abrigado. Quando Valdemar começou a frequentar o programa de arte, uma mudança sutil, mas perceptível aconteceu. Ele ainda não falava muito, mas começou a trazer para casa novos desenhos, alguns dos quais até mostrava espontaneamente para a avó. "Esse é para você", disse uma noite entregando-lhe um desenho dos dois juntos no pequeno parque perto do apartamento. Foi a frase mais longa que Natalina o ouvira pronunciar em meses. Cerca de 6 meses após a chegada de Valdemar, outra pequena mudança aconteceu. Durante o jantar, o menino perguntou repentinamente como papai era quando tinha a minha idade. Natalina quase derrubou o garfo de surpresa. Com o coração acelerado, mas tentando manter a voz calma, respondeu: "Ele era muito curioso, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Ele desenhava também, não tanto quanto você, mas adorava construir coisas. Uma vez, ele tentou fazer um foguete com rolos de papel higiênico e quase colocou fogo na cortina da sala." Um fantasma de sorriso apareceu no rosto de Valdemar, tão breve que Natalina quase pensou tê-lo imaginado. Mas foi real, uma minúscula rachadura na parede de silêncio que o menino havia construído ao redor de si mesmo. Naquela noite, ela retirou de seu armário os álbuns de fotografia que havia guardado, dolorosa demais para olhar antes. Sentados juntos no sofá, avó e neto folhearam lentamente as páginas. Natalina compartilhando histórias sobre Ulisses criança, adolescente, adulto. Sobre como ele conheceu Catarina na faculdade de engenharia. Sobre o dia em que ligaram, radiantes, para anunciar que seriam pais. As sessões com os álbuns de fotos tornaram-se um ritual noturno. Algumas vezes, Valdemar apenas escutava. Outras, fazia perguntas, absorvendo cada detalhe como se tentasse preencher as lacunas em sua própria história. Durante uma dessas sessões, enquanto Natalina contava sobre como Ulisses, aos 10 anos, havia libertado acidentalmente o hamster da escola no meio da sala de aula, causando um pandemônio, Valdemar riu. Um som genuíno, inesperado e precioso, que trouxe lágrimas aos olhos de Natalina. "Você tem o mesmo riso dele", disse suavemente, tocando o rosto do neto. "Sinto falta deles", respondeu Valdemar, a alegria momentânea dando lugar a uma tristeza profunda demais para alguém tão jovem. "Eu também, querido, todos os dias, mas sabe de uma coisa? Eles ficariam muito orgulhosos de ver como você está sendo forte." Foi uma das conversas mais longas que haviam tido, e Natalina aguardou como um tesouro, um sinal de que, de alguma forma, eles estavam encontrando um caminho através da dor. Mas justamente quando as coisas pareciam melhorar levemente, o destino trouxe um novo desafio. Numa manhã comum, enquanto preparava o lanche que Valdemar levaria para a escola, Natalina sentiu uma dor aguda no peito, seguida por uma tontura que a fez apoiar-se na bancada da cozinha. Tentou respirar fundo, dizendo a si mesma que era apenas cansaço, resultado das noites prolongadas costurando. No entanto, a dor intensificou-se, irradiando para seu braço esquerdo. "Vovó?" A voz de Valdemar parecia vir de muito longe, apesar dele estar parado bem na entrada da cozinha, a mochila escolar já nas costas. "Você está bem?" Natalina tentou responder, tranquilizá-lo, mas suas pernas cederam e ela escorregou até o chão, semi-consciente. Os minutos seguintes foram um borrão confuso. A voz assustada de Valdemar chamando por ajuda. Passos apressados. Olivia entrando na cozinha. Seus anos de experiência como enfermeira imediatamente evidentes, na forma como assumiu o controle da situação, verificando os sinais vitais de Natalina e instruindo alguém a chamar uma ambulância. "Vai ficar tudo bem", Natalina conseguiu sussurrar para Valdemar, cujo rosto pálido e aterrorizado pairava acima dela. "Não se preocupe." Mas não estava tudo bem.
No hospital, após uma série de exames, o diagnóstico foi claro. Natalina sofrera um infarto leve, um aviso, segundo o médico, de uma condição cardíaca que ela provavelmente vinha ignorando por meses. A senhora precisa de descanso, medicação regular e redução significativa de estresse, explicou o cardiologista, olhando severamente por cima dos óculos. Nada de esforço físico, nada de trabalho excessivo, pelo menos pelos próximos meses. Como se adivinhasse os pensamentos de Natalina, ele acrescentou: e não, isso não é negociável. A menos que queira um segundo infarto, que pode não ser tão leve. Durante os 4 dias que Natalina passou internada, uma rede de apoio se formou espontaneamente. Olivia organizou um sistema de rodízio entre os vizinhos. Uns ficavam com Valdemar após a escola, outros traziam refeições preparadas. Alguém sempre disponível para levar o menino para suas aulas de arte. A professora Diana ajustou o horário escolar de Valdemar, para que ele pudesse visitar a avó no hospital durante o horário de almoço. Foi durante uma dessas visitas que Natalina percebeu uma mudança significativa no neto. Ele chegou trazendo um desenho novo. Ela no leito do hospital, mas com asas de anjo e um halo brilhante. E ao entregá-lo, segurou firmemente a mão da avó. "Você vai ficar boa logo, não vai?" perguntou, a voz trêmula de uma emoção que não conseguia mais conter. "Promete que não vai me deixar também?" O medo em seus olhos partiu o coração de Natalina. Para esse menino que já havia perdido tanto, a simples ideia de outra perda era insuportável. Puxando-o para mais perto, ela abraçou-o com toda a força que conseguiu reunir. "Estou fazendo tudo que os médicos mandam para ficar boa logo", prometeu. "E não pretendo ir a lugar nenhum por muito, muito tempo." Quando Natalina finalmente recebeu alta, retornou para um apartamento impecavelmente limpo e organizado. A geladeira estava abastecida e havia uma caixa com seus medicamentos cuidadosamente etiquetados por Olivia com horários e dosagens. Mais surpreendente, porém, foi encontrar Valdemar decidido a ajudar. Ele havia aprendido com Olivia a preparar um sanduíche simples e a esquentar água para o chá. Todas as manhãs, acordava mais cedo para arrumar sua própria cama e separar seu uniforme escolar. "Você cuida de mim, eu cuido de você", declarou com seriedade ao servir à avó um chá morno em sua xícara favorita. Como uma equipe. Natalina segurou as lágrimas. Seu pequeno e silencioso Valdemar estava emergindo de sua concha, impulsionado não pela alegria, mas pela necessidade de proteger o único pilar que lhe restava. Era um desenvolvimento agridoce, maravilhoso ver sua iniciativa, doloroso saber que ele se sentia responsável por ela aos 7 anos. "Somos uma equipe", concordou, brindando com sua xícara contra a dele. "Mas lembre-se que você ainda é uma criança e sua maior responsabilidade é ser feliz e aprender coisas novas." A vida finalmente parecia encontrar um novo equilíbrio. E foi então que o próximo golpe veio. A carta chegou em um envelope oficial, com o timbre de uma imobiliária. Natalina abriu-a após colocar Valdemar na cama, esperando que fosse apenas uma comunicação sobre o reajuste anual do aluguel, algo com que já contava e havia planejado. Em vez disso, era uma notificação informando que o prédio havia sido vendido. Todos os atuais inquilinos deveriam desocupar seus apartamentos em 60 dias, conforme permitia a legislação para casos de venda imobiliária. Sentada sozinha à mesa da cozinha, Natalina releu a carta 3 vezes, como se as palavras pudessem magicamente se rearranjar em algo menos catastrófico. O novo proprietário planejava converter o antigo edifício residencial em escritórios comerciais, uma tendência crescente naquela área da cidade que vinha se valorizando rapidamente. Nos dias seguintes, Natalina pesquisou freneticamente alternativas de moradia, apenas para confirmar o que já temia. Os aluguéis haviam disparado em toda São José dos Campos, especialmente nos bairros próximos à escola de Valdemar e ao centro cultural, onde ele tinha aulas de arte. Os poucos lugares acessíveis para seu orçamento ficavam na periferia distante, o que significaria horas de transporte público e, provavelmente, a impossibilidade de manter Valdemar no programa artístico. "Talvez eu possa pedir um adiantamento na minha aposentadoria",
Murmurou para Olivia durante uma de suas visitas, as duas conversando em voz baixa enquanto Valdemar estava ocupado com seus desenhos. Ou um empréstimo maior no banco. Nath, você mal consegue pagar as contas atuais, respondeu Olivia preocupada. Um empréstimo maior só adiaria o problema e criaria outros. O que Natalina não percebeu foi que Valdemar, aparentemente concentrado em seu caderno de desenho, captava fragmentos dessas conversas. Aos 7 anos, ele podia não compreender completamente termos como despejo ou especulação imobiliária, mas entendia perfeitamente o tom angustiado da avó e expressões como não temos para onde ir ou não sei como vamos fazer. Verdadeira extensão de sua compreensão só se revelou algumas semanas depois, quando Natalina recebeu um telefonema da professora Diana. Senhora Oliveira, aconteceu algo com Valdemar que a senhora deveria saber, começou a professora, seu tom uma mistura de preocupação e admiração. Ele tem ido à feira livre do bairro nos sábados de manhã. Como assim? Natalina franziu o senho, confusa. Aos sábados, Valdemar geralmente dizia que ia brincar no parquinho próximo ao prédio, onde Natalina podia observá-lo da janela. Ele tem apenas 7 anos, não pode andar sozinho até a feira. Aparentemente, ele convenceu o filho da Dona Zélia a acompanhá-lo. E não é só isso. Diana hesitou. Ele tem vendido desenhos, pequenos retratos dos feirantes e dos clientes, a R$ 5 cada um. Um misto de orgulho e desespero invadiu Natalina. Seu pequeno Valdemar, sentindo-se responsável pelo bem-estar deles, a ponto de tentar ganhar dinheiro com seu talento. Naquela noite, ela encontrou uma caixa de sapatos cuidadosamente escondida sob a cama do neto. Dentro, enroladas em um elástico, havia notas de 5 e 10 reais, além de algumas moedas, quase 200 reais ao todo. Uma fortuna para uma criança, um símbolo de um esforço imenso para um adulto. Quando confrontou gentilmente Valdemar sobre o dinheiro, ele inicialmente se encolheu, temendo que estivesse em problemas. Então, com determinação surpreendente, ergueu o queixo e explicou. É para o aluguel novo, para quando tivermos que sair daqui. Sei que não é muito, mas posso ganhar mais se fizer desenhos maiores ou se usar aquelas canetinhas coloridas que as pessoas gostam mais. Oh, meu querido! Natalina o abraçou com força, as lágrimas finalmente escapando. Este não é seu fardo para carregar. Você é uma criança. Não deveria se preocupar com estas coisas. Mas somos uma equipe, insistiu ele, repetindo as palavras dela. E equipes se ajudam. Antes que Natalina pudesse elaborar uma resposta, a campainha tocou. Era Diana, que vinha frequentemente visitar desde o episódio do hospital. Mas desta vez ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, que se apresentou como Marlene Barreto, proprietária de uma galeria de arte local. Espero não estar sendo intrometida, começou Marlene após as apresentações. Mas Diana me mostrou alguns dos trabalhos de Valdemar e fiquei... bem, para ser honesta, fiquei impressionada. Não é comum ver tal expressividade e técnica em uma criança tão jovem. Enquanto falava, Marlene abriu uma pasta que trazia consigo, revelando cópias de alguns dos desenhos de Valdemar, incluindo o da avó no hospital com asas de anjo, que Diana aparentemente fotografara durante uma visita. Este, em particular, tem uma carga emocional extraordinária, comentou Marlene. A forma como ele capturou a vulnerabilidade e, simultaneamente, a força é notável. O encontro inesperado continuou por meia hora, e o que começou como uma apreciação artística rapidamente evoluiu para algo mais concreto. A galeria de Marlene estava organizando uma exposição especial, focada em talentos emergentes, e ela queria incluir alguns trabalhos de Valdemar. Normalmente não incluímos artistas tão jovens, explicou, mas acredito que o trabalho dele traz uma perspectiva única sobre perda e resiliência que será poderosa no contexto da exposição. Valdemar, que estivera escutando silenciosamente, seus olhos alternando entre os adultos, finalmente falou. As pessoas vão comprar meus desenhos? Perguntou Valdemar, uma mistura de esperança e incredulidade em sua voz. Marlene sorriu gentilmente para ele.
É bem possível. Mas mais importante que isso, seus desenhos vão tocar os corações das pessoas, assim como tocaram o meu. Após a saída das visitantes, Natalina percebeu que Valdemar parecia mais animado do que o vira em meses. Ele imediatamente começou a selecionar seus melhores trabalhos, espalhando-os pelo chão da sala para decidir quais seriam dignos da exposição. A mostra de arte estava marcada para dali a 3 semanas, coincidindo perigosamente com o prazo final para desocuparem o apartamento. Enquanto Valdemar trabalhava entusiasticamente em novos desenhos, Natalina continuava sua busca desesperada por um novo lar, escondendo do neto suas noites insones e o crescente pânico que sentia toda vez que consultava os classificados de imóveis. Foi durante uma dessas noites, quando Valdemar já dormia, e ela revisava mais uma lista desanimadora de apartamentos inatingíveis, que seu telefone tocou. Era Marlene Barreto. "Desculpe ligar tão tarde, Natalina", começou a galerista, "mas tive uma ideia que não podia esperar até amanhã." O que se seguiu foi uma proposta que, a princípio, Natalina mal conseguiu compreender em sua totalidade. A galeria de Marlene ocupava um antigo casarão no centro histórico de São José dos Campos. O segundo andar, que já havia servido como residência da família, estava sendo usado apenas como depósito de molduras e materiais. "Estou precisando de alguém com habilidades em costura para projetos de restauração de tapeçarias e tecidos artísticos", explicou Marlene. "E também para criar capas protetoras personalizadas para obras mais delicadas. Pensei imediatamente em você quando Diana mencionou seu trabalho com costuras." A proposta era clara. Um emprego para Natalina como costureira residente da galeria, com flexibilidade de horários considerando sua condição de saúde, e o apartamento do segundo andar com aluguel reduzido. "Sei que não nos conhecemos bem ainda", continuou Marlene, percebendo o silêncio atordoado do outro lado da linha. "Mas conheço bem Diana, que fala muito bem de você, e conheço melhor ainda a obra de seu neto, que me diz muito sobre o ambiente em que ele está sendo criado. Além disso," ela hesitou, "eu também fui criada por minha avó após perder meus pais. Sei como é difícil recomeçar." Natalina mal conseguiu dormir aquela noite, tamanha a agitação de seus pensamentos. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Uma solução que apareceu praticamente do nada para todos os seus problemas mais urgentes. Parte dela temia que houvesse alguma armadilha oculta, algo que não estava vendo em seu desespero. Mas outra parte, a que lembrava o tempo em que era uma mulher mais confiante, antes que a artrite e a solidão corroessem sua autoestima, reconhecia uma oportunidade legítima quando a via. No dia seguinte, após levar Valdemar à escola, Natalina visitou a galeria. O espaço era luminoso e acolhedor, com paredes brancas que destacavam as diversas obras expostas. Marlene mostrou-lhe o apartamento no segundo andar, maior que seu atual, com 2 quartos pequenos mas confortáveis, uma sala espaçosa e uma cozinha antiga, porém funcional. Um espaço de trabalho com uma mesa ampla já estava preparado, perto de uma janela, que oferecia luz natural abundante. "Obviamente você precisará comprar seus próprios materiais de costura", explicou Marlene, "mas a procura por restauração têxtil tem aumentado entre colecionadores de arte e posso garantir trabalho contínuo." Enquanto conhecia o espaço, Natalina notou uma menina de aproximadamente a idade de Valdemar, sentada quietamente em um canto da galeria, concentrada em um livro. "Minha filha, Xênia", apresentou Marlene. "Ela também adora desenhar, embora seja mais tímida em mostrar seus trabalhos." 2 semanas depois, a exposição Novos Olhares foi inaugurada na Galeria Barreto. Uma sessão especial intitulada Através dos Olhos de um Menino apresentava 15 desenhos de Valdemar, cuidadosamente emoldurados e acompanhados por pequenas descrições escritas por Diana, contando partes da história do jovem artista sem entrar em detalhes demasiado pessoais ou dolorosos. A resposta do público superou todas as expectativas. Visitantes paravam longamente diante dos desenhos de Valdemar, muitos visivelmente emocionados pela honestidade crua com que ele retratava perda e esperança, através de imagens aparentemente simples, mas carregadas de significado.
Jornalistas do Diário do Vale, o jornal local, entrevistaram Marlene sobre sua decisão de incluir um artista tão jovem. A arte não tem idade quando fala diretamente ao coração, foi sua resposta, citada em destaque na seção cultural da edição do dia seguinte. Para Valdemar, o momento mais importante da noite não foi ver seus desenhos expostos, nem ouvir os elogios dos visitantes. Foi conhecer Xênia, a filha de Marlene, que timidamente lhe mostrou seu próprio caderno de desenhos, revelando um talento promissor para ilustrações de personagens fantásticos. "Você desenha muito bem", disse Valdemar com seriedade, examinando-o, cada página com a atenção crítica de um especialista, apesar de seus 7 anos. "Gosto muito desse dragão." Ao final daquela noite, quando a exposição fechou e a maioria dos visitantes já havia partido, Marlene reuniu Natalina e Valdemar em seu escritório nos fundos da galeria. Na mesa diante dela havia uma pilha de pequenos adesivos vermelhos, os mesmos que marcavam as obras vendidas durante a exposição. "Tenho notícias extraordinárias", anunciou, um sorriso amplo iluminando seu rosto. Todos os desenhos de Valdemar foram vendidos. Natalina ofegou, enquanto Valdemar arregalava os olhos, incapaz de compreender completamente o significado daquilo. "Isso é incrível, mas..." Natalina hesitou. "Nós nem pensamos em preços. Na verdade, nem imaginamos que seriam vendidos. Estabeleci valores modestos, mas dignos do trabalho", explicou Marlene. "E um colecionador particular, especialmente tocado pela história de vocês, adquiriu a coleção inteira para seu instituto cultural, com a condição de que Valdemar continue desenvolvendo seu talento. Ele quer acompanhar a evolução artística dele ao longo dos anos." O valor total, embora não fosse uma fortuna, era significativo o suficiente para resolver várias das preocupações financeiras mais imediatas de Natalina. Permitiria que ela comprasse novos equipamentos de costura, materiais de arte de melhor qualidade para Valdemar, e ainda guardasse um pequeno fundo para emergências médicas ou necessidades futuras. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Comente nos comentários. A mudança para o apartamento sobre a galeria aconteceu no último fim de semana, antes do prazo de desocupação do antigo prédio. Com a ajuda de vizinhos, Diana e alguns pais de alunos da escola de Valdemar, que haviam se aproximado da família, os poucos móveis e pertences de Natalina foram transportados sem grandes dificuldades. Ver seus objetos familiares reorganizados no novo espaço trouxe a Natalina uma estranha mistura de nostalgia e esperança. As fotografias de Ulisses e Catarina ganharam lugar de destaque na estante da sala, uma forma de manter viva sua presença neste novo capítulo. Os materiais de arte de Valdemar foram organizados em uma pequena mesa próxima à janela de seu novo quarto, onde a luz natural criava condições ideais para desenhar. "O que você acha?", perguntou Natalina ao neto, enquanto ambos contemplavam o apartamento já arrumado na noite da mudança. Valdemar percorreu o espaço com olhos atentos, detendo-se momentaneamente em cada detalhe. Os assoalhos de madeira antiga, que rangiam levemente sob seus pés, as paredes altas com molduras decorativas, o som distante da fonte na praça em frente, a galeria. Então, com uma solenidade que fez o coração de Natalina apertar, ele declarou: "Acho que papai e mamãe gostariam daqui." 10 meses após a trágica notícia que transformara suas vidas, uma rotina confortável havia se estabelecido. Todas as manhãs, Natalina levava Valdemar à escola antes de descer para seu espaço de trabalho na galeria. Suas mãos ainda a incomodavam, especialmente em dias frios ou úmidos, mas o ritmo mais pausado e o trabalho com tecidos delicados de valor artístico trouxeram de volta o prazer que há muito não sentia em costurar. Valdemar, por sua vez, florescia. Na escola, gradualmente começou a participar mais das atividades em grupo. Seus desenhos evoluíam, incorporando técnicas e materiais novos que aprendia no programa de arte, agora frequentado também por Xênia, que rapidamente se tornara sua primeira amiga verdadeira após a perda dos pais. Juntos, os dois crianças passavam horas criando histórias ilustradas sobre aventuras fantásticas, personagens imaginários e mundos distantes. Para Natalina,
O som das risadas de Valdemar, cada vez mais frequentes, era a música mais doce que poderia ouvir. Foi, nesse período de relativa estabilidade, que uma notícia inesperada chegou pelo correio. Uma carta com um timbre oficial de um escritório de advocacia informava que uma parente distante de Catarina havia falecido, deixando um pequeno legado para Valdemar, como único descendente daquele ramo da família. A quantia, embora modesta, era suficiente para estabelecer um fundo para a futura educação de Valdemar e permitir que Natalina finalmente cuidasse adequadamente de sua saúde, realizando tratamentos que vinha adiando por questões financeiras. Combinada com sua renda estável da galeria e as economias cuidadosamente guardadas da venda dos desenhos, representava uma segurança que Natalina não ousara sonhar meses antes. Parece que seus pais ainda estão cuidando de você, mesmo de longe, disse a Valdemar quando explicou sobre a herança em termos simples que ele pudesse compreender. O menino pensou por um momento. Então respondeu com a sabedoria ocasional que às vezes surgia através de sua experiência dolorosa. Eles nunca deixaram de cuidar de mim. Só mandaram você para me ajudar quando eles não podiam mais estar. Aqui. A declaração tão simples e profunda trouxe lágrimas aos olhos de Natalina. De alguma forma, em meio a toda dor e incerteza, este pequeno ser havia encontrado uma forma de dar sentido à sua perda, uma compreensão que muitos adultos nunca alcançam. Quando se aproximava o aniversário de 1 ano desde o acidente, Natalina sentiu que precisavam marcar a data de alguma forma significativa, não como uma celebração, certamente, mas como um reconhecimento da jornada que haviam percorrido juntos desde então. Após conversar com o psicólogo que Valdemar visitava regularmente, outro benefício que agora podiam custear, ela decidiu organizar uma pequena reunião memorial na galeria. Marlene imediatamente ofereceu o espaço principal sem custo, sugerindo que montassem uma exposição especial com os novos trabalhos de Valdemar, agora muito diferentes dos primeiros desenhos carregados de dor. Seus trabalhos mais recentes, embora ainda ocasionalmente melancólicos, começavam a mostrar mais cores, mais movimento, mais vida. Durante semanas, Valdemar trabalhou secretamente em um projeto especial para a ocasião, recusando-se a mostrar a Natalina o que estava criando. É surpresa, insistia sempre que ela perguntava, escondendo rapidamente seus esboços quando ela se aproximava. Não é possível ir mais longe naquela direção. Você deverá tentar de novo, desta vez com mais cuidado para não acabar onde acabou anteriormente. O dia da cerimônia memorial chegou, trazendo consigo uma sensação de solenidade, misturada com esperança. A galeria estava decorada com simplicidade e elegância. Flores brancas em vasos discretos, fotografias de Ulisses e Catarina em momentos felizes, e uma seleção cuidadosa dos desenhos de Valdemar ao longo do ano, mostrando sua evolução artística e emocional. Os convidados eram poucos mais significativos. Olívia, Diana, vizinhos do antigo prédio que haviam se tornado amigos próximos, alguns colegas da escola de Valdemar e seus pais, funcionários da galeria, pessoas que, de alguma forma, haviam feito parte da jornada de cura de avó e neto. Após um breve discurso de Natalina, agradecendo a todos pelo apoio durante aquele ano difícil, chegou o momento que Valdemar esperava ansiosamente. Com uma seriedade que parecia além de seus 8 anos recém-completados, ele se posicionou ao lado de um cavalete coberto por um pano. Fiz isso para minha avó, anunciou, sua voz pequena, mas firme, ecoando no espaço silencioso da galeria. Para agradecer por ela nunca ter desistido de mim, mesmo quando era muito difícil. Ao remover o pano, revelou um retrato de Natalina. Não como havia qualquer pessoa, mas como apenas os olhos amorosos de uma criança poderiam enxergá-la. Na pintura, pois não era mais apenas um desenho, mas uma verdadeira pintura em tela. Natalina aparecia radiante, suas mãos retorcidas pela artrite transformadas em algo belo e forte, segurando não linhas e agulhas, mas raios de luz que iluminavam o mundo ao seu redor. Um suspiro coletivo percorreu a sala, seguido por aplausos emocionados. Natalina, incapaz de conter as lágrimas, abraçou o neto com toda a força que possuía. Mas a surpresa de Valdemar não era a única daquela noite.
Quando os convidados se dispersaram para apreciar o restante da exposição e servir-se da pequena mesa de refrescos preparada por Marlene, Natalina conduziu Valdemar até um canto mais reservado da galeria. «Também tenho algo para você», disse, entregando-lhe um pacote retangular, cuidadosamente embrulhado em papel colorido. Valdemar o abriu lentamente, revelando uma colcha de retalhos como nunca havia visto antes. Cada pedaço de tecido contava uma história. Havia fragmentos de camisas que pertenceram a seu pai, retalhos de vestidos favoritos de sua mãe, tecidos das cortinas da casa onde viveram juntos. Entre os retalhos, pequenas fotografias da família haviam sido impressas em tecido especial e incorporadas à trama, junto com mensagens bordadas à mão. Citações de coisas que seus pais costumavam dizer, pequenas palavras de amor eternizadas em linha colorida. Para você nunca esquecer que, mesmo quando as pessoas que amamos não estão mais fisicamente presentes, o amor delas permanece em cada lembrança, em cada objeto tocado por suas mãos, em cada história que contamos sobre elas, explicou Natalina suavemente. Esta colcha é feita de memórias, para que você possa se envolver nelas sempre que sentir saudade. A expressão de Valdemar ao abraçar a colcha contra o peito foi a confirmação que Natalina precisava. Aquele havia sido o presente perfeito, uma ponte tangível entre o passado que ele temia esquecer e o futuro que agora podiam imaginar juntos. Mais tarde naquela noite, após todos os convidados partirem e a galeria estar novamente silenciosa, avó e neto sentaram-se na pequena varanda de seu apartamento, contemplando as estrelas que brilhavam sobre a praça. «Sabe de uma coisa, vovó?» disse Valdemar, ainda segurando sua preciosa colcha de retalhos. «Acho que conseguimos». «Conseguimos o quê, querido?» «Aprender a ser felizes de novo, mesmo com saudade deles. Acho que é isso que eles iriam querer, não é?» Natalina olhou para seu neto, não mais a criança silenciosa e devastada que chegara um ano antes, mas um menino que, apesar da perda imensurável, havia encontrado força para seguir em frente, para rir novamente, para criar beleza a partir da dor. «Sim», respondeu, passando o braço ao redor dos ombros pequenos, mas cada vez mais fortes. «É exatamente isso que eles iriam querer». E ali, sob as estrelas que haviam testemunhado sua jornada desde o início, Natalina reconheceu uma verdade profunda. Família não era definida por laços tradicionais ou por quatro paredes, mas pela capacidade do coração de reconstruir-se após a devastação. Mesmo em seus 68 anos, com mãos retorcidas pela artrite e um coração marcado por cicatrizes de perdas, ela havia encontrado em si recursos que jamais imaginara possuir. Valdemar, por sua vez, havia aprendido que expressar a dor através da arte não apenas criava beleza a partir do sofrimento, mas também construía pontes para outras almas que compreendiam sua jornada. Juntos, eles haviam criado algo precioso. Uma vida que honrava o que haviam perdido, enquanto abraçava a jornada inesperada que haviam encontrado juntos. E em cada amanhecer que se seguiria, naquela varanda com vista para a praça, onde crianças brincavam e idosos jogavam damas sob árvores centenárias, eles continuariam a tecer sua história, não mais definida apenas pela tragédia de um único amanhecer terrível, mas pelas incontáveis manhãs de esperança que vinham construindo, dia após dia, com pinceladas de cor e pontos de costura que uniam passado e futuro em um presente cheio de possibilidades. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.